Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos explicar o conceito de variáveis de seleção. Como já vimos anteriormente, nosso software possui diversos tipos de variáveis, como as de texto, numéricas e de imagem. Agora, vamos apresentar as variáveis de seleção. Essencialmente, as variáveis de seleção funcionam como listas de um determinado tipo de variável. Pode ser uma lista de números inteiros, de textos ou de qualquer outro tipo. O valor dessa variável de seleção muda com base em outra variável numérica. Por exemplo, se a variável numérica associada à variável de seleção tem o valor 0, a variável de seleção assume o valor do primeiro item da lista. Se o valor da variável numérica for 1, a variável de seleção passa a ser o valor do segundo item da lista e assim por diante. Em resumo, é como um ponteiro que aponta para um item específico na lista, e o que determina qual item é apontado é uma variável numérica associada. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático para facilitar o entendimento. Estou com um projeto em branco, vamos criar uma tela e adicionar um Text View para exibir textos. Para começar, no painel User Variables, clique neste botão para criar uma variável de seleção. Aqui, você verá todos os tipos de variáveis disponíveis. Escolha um tipo para a variável de seleção. Cada item na lista será uma variável do tipo escolhido. Neste exemplo, criaremos uma lista de variáveis Static Text. No campo Designator, defina o nome da variável de seleção. Por exemplo, vou chamá-la de Languages, porque neste caso, a variável selecionará o idioma do projeto. Após essa definição, clique no botão Create. Agora, a variável de seleção chamada Languages foi criada e está visível no painel User Variables. Vamos adicionar itens à lista. Para isso, clique em Edit. A tela de edição será exibida, e aqui podemos adicionar ícones clicando neste botão. Também é possível definir uma quantidade específica de itens inserindo o valor neste campo e clicando no botão Set Length. O botão ao lado limpa a lista. Após criar os itens, você pode editar os valores manualmente ou fazer bindings, como arrastar variáveis do mesmo tipo para a lista. Esses botões funcionam como filtros, exibindo ou ocultando System Variables e User Variables. É possível reordenar os itens da lista simplesmente clicando e arrastando. Continuando com nosso exemplo, definirei 3 idiomas diferentes: português, inglês e espanhol, e clicarei em OK. Agora criarei uma variável numérica para selecionar os itens da lista e no campo Selector, selecionarei essa variável numérica. Em outras palavras, quando o valor da variável Language Selector mudar, a variável de seleção apontará para o respectivo item na lista. Vamos visualizar isso no Text View. Fazendo um binding com a variável de seleção de idiomas, podemos observar que, quando o valor da variável numérica muda, o valor da variável de seleção também muda. Posso criar um exemplo semelhante usando variáveis de seleção de imagens. Adicionarei 3 imagens ao projeto. Criarei uma variável de seleção do tipo Imagem. Criarei a lista e selecionarei as 3 imagens. Para exibi-las, adicionarei um Image Box ao projeto e farei binding com a variável de seleção recém-criada. No campo Selector, selecionarei a mesma variável numérica que criamos anteriormente. Assim, quando o valor da variável muda, uma imagem diferente é exibida na tela. Nesse exemplo, podemos criar um botão para alterar o valor da variável numérica, permitindo ao usuário modificar o idioma, por exemplo. Veja nesse vídeo o funcionamento desse projeto carregado no display. Uma observação importante é que os itens contidos nas variáveis de seleção não se limitam apenas a valores simples, mas podem também ser outras variáveis de seleção do mesmo tipo. Isso permite criar estruturas de projeto mais sofisticadas e dinâmicas, onde as variáveis de seleção não apenas representam escolhas diretas, mas podem servir como portas de entrada para conjuntos mais amplos de variáveis e lógicas. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo. Se houver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até breve.